Pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre eletricidade e a classificação dos aparelhos elétricos. Então, eu trouxe uma linha do tempo da energia. Então, a gente consegue associar a energia com esses ícones aqui. Então, a gente pode pensar que com o Big Bang surgiu o nosso sistema solar. Temos então o Sol, fonte de energia responsável pela vida. Aí vem aqui na linha do tempo, os homens pré-históricos conquistaram o fogo para se proteger, aquecer e cozinhar alimentos. Thomas Newcomen aplicou o vapor em minas de carvão para bombear água. E nesse contexto a gente precisa entender que a física ela veio para impulsionar a Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial ela só ocorreu com a Revolução das Máquinas. E a Revolução das Máquinas ela só ocorreu devido à evolução da ciência. Com o vapor já adquirido na Revolução Industrial, surgiram as máquinas e transporte que usavam energia a vapor. Enquanto Benjamin Franklin empinava a pipa, um raio acertou e recebeu uma descarga. Então inventou para-raios. Então eu vou vendo relações com a energia. E aí vem em 1800 a pilha, que foi criada por Alessandro Volta. É por isso que a unidade de medida de tensão também é volts, porque vem do nome do Alessandro, né, o criador. Michael Faraday criou o gerador. Thomas Alva Edison cria a lâmpada elétrica incandescente, que é aquela lâmpada amarelinha, né, que a gente conhece. E depois Thomas Alva Edison coloca o primeiro gerador de eletricidade com fios e postes para transporte de energia. Então a gente consegue ver essa linha do tempo que a energia ela vem tomando conta do nosso cotidiano, né? A eletricidade ela chega num ponto, hoje ela é totalmente presente no nosso cotidiano e eu consigo ver essa evolução. Então, eu vou fazer uma relação em algumas explicações para vocês nessa aula sobre energia elétrica, aparelhos elétricos, potência e consumo. Então, a gente precisa entender esses conceitos juntos para que a gente possa classificar os aparelhos elétricos. Aqui eu trouxe um exemplo desse adesivo que vem nos aparelhos ou nas caixas dos aparelhos quando nós compramos. Então vem o tipo do equipamento, o nome do fabricante, a marca comercial, né, ou a logomarca, a indicação do modelo, indicação da eficiência energética do equipamento. Focando aqui, né, ele tem uma escala para gente e é obrigatório, né, defendido por lei que ele traga essa escala para que a gente tenha noção se esse aparelho que eu estou adquirindo ele é eficiente ou menos eficiente em relação ao consumo de energia, tá? A eficiência energética do aparelho. Então, nesse caso, vem da ordem do A, B, C, D e E, sendo do mais eficiente para o menos eficiente. Traz também a indicação do consumo em energia kWh mês. Quanto que ele gastaria por mês em kWh? Então, essas informações, elas nos auxiliam e vocês vão aprender a calcular o kWh por mês. Essa é uma das matérias mais cobradas no vestibular e no Enem. Informações adicionais sobre o produto e as assinaturas do Inmetro e parceiros. Então, esse aparelho ele tem que passar pelo Inmetro, por quê? Porque o correto ele ter esse selo, né? Além do selo aqui da Procel, que é responsável, né, por essa avaliação, o do Inmetro, porque os aparelhos elétricos, eles podem causar acidentes domésticos, então é por isso que ele precisa passar pela avaliação do Inmetro. Classificação dos aparelhos elétricos. Nesse momento é importante vocês fazerem as anotações
das transformações que eu vou dizendo, para que vocês possam consultar depois ao longo das resoluções dos exercícios. Primeiro, fisicamente falando, na engenharia elétrica também, eu tenho os símbolos dos resistores. Então, resistor na engenharia elétrica é representado por este ou este símbolo qual eu estou apontando aqui com o laser. Resistores, eu coloquei alguns exemplos de resistores aqui. Ferro de passar, secador de cabelo, a torradeira, o chuveiro, aqui tem um outro ferro de passar e eu tenho a lâmpada incandescente. O que esses aparelhos têm em comum? Eles transformam energia elétrica em energia térmica. A energia térmica ela é associada ao calor, é associada à transformação de energia e eu tenho a variação de temperatura. Então, tanto o ferro de passar, o secador, a torradeira, o chuveiro, o ferro de passar e a lâmpada incandescente têm essa característica, eles esquentam. Então, os resistores são os aparelhos que eles fazem a conversão da energia elétrica em energia térmica. Tanto que quando estrago o meu chuveiro, a primeira coisa que eu penso é trocar a resistência, certo? Todos esses aparelhos têm uma resistência, é por isso que eles são resistores. Então, e por que eu foco na lâmpada incandescente? Porque a fluorescente não é, certo? Tanto que existem estufas que utilizam a lâmpada incandescente para esquentar aquele ambiente, porque esse fio de cobre aqui, esse fio da resistência, aqui que eu estou apontando com o laser, ele é a resistência, ele é o filamento da lâmpada. Quando ele se rompe, a lâmpada ela queima, ela apaga. Mas por que ele se rompe? Porque esse material ele esquenta. Então, conforme ele vai esquentando, ele vai romper em algum momento. Quando termina a vida útil da lâmpada, ele vai romper, esse filamento ele vai acabar e a lâmpada vai queimar. Então, lembrando, resistores são aparelhos que transformam energia elétrica em energia térmica. Essa é a função dos resistores. Motores. Eu trouxe alguns exemplos aqui de furadeira, enceradeira, batedeira, liquidificador e ventilador. Aqui eu tenho o secador de cabelo, por quê? Porque ele tem uma parte resistor, ele esquenta, mas ele também dentro dele tem um motor, certo? É por isso que eu tenho a imagem aqui do secador de cabelo. Parte dele, geralmente aqui onde eu estou apontando, ele tem um motor, certo? O que esses aparelhos têm em comum? Os motores. Eles transformam a energia elétrica na energia mecânica. Qual é a energia mecânica? Energia mecânica é a energia do movimento. É por isso que onde eu conserto o carro, que é o meu meio de transporte, é o mecânico, certo? Então, essas palavras, elas têm essas origens justamente por esses motivos. Então, os motores são aparelhos que transformam energia elétrica em energia mecânica, em energia do movimento. As fontes. Aqui eu tenho as baterias de diversos tamanhos, porque eu tenho baterias de diversas voltagens. E isso é um assunto posterior que a gente vai trabalhar tensão de bateria, de fonte. Eu tenho pilhas. Fontes são os aparelhos que fornecem a energia para que algo funcione. Então, o meu celular ele é um aparelho. Quando acaba a bateria, eu preciso recarregar. Então, a bateria ela é uma fonte para ele. Fonte é o aparelho que fornece a energia
para que algo funcione. Os comunicadores. Eu trouxe aqui telefones, né? Telefones fixos. Eu trouxe aqui celulares, computador e TV. O que os comunicadores têm em comum? Eles trazem para a gente a comunicação de algo, certo? Mas aqui fica fácil eu enxergar essa comunicação, por exemplo, que eles têm algo em comum. Além do som, o celular, a TV e o computador, eles trazem também a iluminação, eles trazem a projeção da imagem. Então, eu olho essa imagem na TV, ela traz uma comunicação para mim. Eu não preciso de um som na TV para que eu entenda essa imagem. Então, os comunicadores, eles transformam a energia elétrica em luz ou som. E essa luz ou esse som, ou os dois juntos, vão trazer para mim uma comunicação. Esses são os aparelhos comunicadores. Agora, componentes eletroeletrônicos. Eu trouxe aqui na imagem alguns componentes. Trouxe também interruptor, tomada e fio de cobre. Os componentes eletroeletrônicos são os aparelhos que auxiliam no funcionamento dos resistores, das fontes e dos motores e dos comunicadores. Então, eles auxiliam na passagem da energia. Então, aqui eu tenho um resistor, tenho também uma bateria, tenho uma lâmpada LED, aqui essa lâmpada LED, eu tenho um potenciômetro aqui também, eu tenho uma pilha, eu tenho uma bobina. Esses aparelhos aqui, os componentes eletroeletrônicos, se você tem a curiosidade em abrir algum aparelho elétrico, algum desses componentes pode aparecer, então eles auxiliam no funcionamento daquele aparelho. Fio de cobre. O fio de cobre, ele auxilia na passagem da energia, certo? E as cores diferenciadas dos fios são características de alguns materiais. E isso a gente pode ver com calma um pouco mais à frente quando a gente trabalhar com a associação de resistores e eu ensinar vocês a interpretarem circuitos. A tomada da minha casa, esse espelho, né, na construção civil, os pedreiros chamam isso aqui de espelho, interruptor também, esse é o nome correto, eles são classificados como componentes eletroeletrônicos porque se eu tiro este aparelho aqui, esse componente, e esse componente da ligação elétrica, eles não funcionam como aparelho elétrico. Eles estão para auxiliar a passagem de energia. Nesse caso, para que eu ligue um aparelho e nesse caso, para que eu acenda a luz, por exemplo. Então, componentes eletroeletrônicos são aparelhos que auxiliam na passagem de energia e auxiliam para que todos os outros aparelhos elétricos funcionem e acabem desempenhando a função que a gente precisa que eles desempenhem. Pessoal, muito obrigada pela aula.